TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, irmãos, sejam bem-vindos para mais esse Janela do Céu. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje a nossa irmã Ellen Nascimento Ferreira, ela que é de Aracaju, no Sergipe. Vamos ouvir hoje o que Deus fez na vida da nossa irmã. Olá, irmã Ellen, quero te agradecer já de imediato por aceitares o convite para gravar o Janela do Céu e te pedir que tu te apresente, conte para nós. A Ellen tem filhos, porque eu já vi o teu filhinho ali. Conta para nós. Te apresenta, irmã. Olá, tudo bem? Eu sou a Ellen, né? Como a irmã já falou, já mencionou, sou de Aracaju. Congrego no Reino há 5 anos, fazem 6 anos, agora em maio, né? Que tô no Reino. Sou mãe de um bebezinho, Ramon, 6 meses. E estou aqui, né, para compartilhar um pouco do meu testemunho, da minha caminhada com Cristo. Olha aí. E que eu espero, né, em Deus que sirva para edificar, porque o nosso papel é esse, né? Edificar a vida uns dos outros. Em nome de E eu Jesus. estou Irmã, muito feliz ora, de coisa boa. participar. Muito bom. Irmã, quero te perguntar, então. Como que era Ellen, assim, naqueles tempos em que Jesus não fazia parte da tua vida? Como era a tua vida, assim? Relata para nós um pouquinho, assim. Havia sofrimento, tinha um vazio. O que tu sentias naquela época, irmã? Então, eu vou fazer um resumo, né? Eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador quando eu tinha 18 anos. Por medo, eu fui a um culto, né, numa denominação, e lá eu recebi, assim, esse convite para aceitar Jesus, mas não foi um convite, assim, amigável, vamos dizer assim. Mas eu sei que foi válido. E ali, naquela noite, eu senti muito medo da pregação, porque o pregador, ele era muito enérgico e falava sobre inferno, 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 e eu me via sem saída, né? E ali eu aceitei Jesus. Foste quase E coagida a aceitar o Senhor. foi basicamente isso, irmã. Mas, a partir dali, assim, eu comecei a me dedicar, né? Porque eu acho que a gente sente um chamado. A gente sabe quando tem um chamado. E naquela mesma denominação eu me batizei, Aos 18 um pouco anos sem. também, irmã? Não, eu acho que eu já tinha uns 20 anos quando eu me batizei. Tiveste uma caminhada, então, dentro da denominação até chegar ao batismo. Ao batismo, isso mesmo. Porém, eu não entendia. Era como. Eu seguia o curso, né? Era aquilo mesmo. A gente não tinha muita alternativa, a gente não tinha muito conhecimento. E todos faziam, então a gente acabava fazendo também, né? E o Irmã, tempo foi passando. mas e antes dos 18 anos? Deixa eu só puxar um pouquinho antes disso. Como é que tu vivias assim? Então, mano, assim, eu cresci no catolicismo, né, junto com a minha mãe. Minha mãe era muito católica. E ela fazia questão, assim, de nos levar para a igreja, de nos ensinar os princípios que ela sabia, que não foi desperdiçado, né? Sim. A gente cresceu tendo, assim, conhecendo Deus da forma dela, mas dentro de mim eu já sentia um chamado para o reino, por incrível que pareça. E outro dia que ela relatando assim comigo, ela falava assim que teve um momento em uma dessas
dessas reuniões que a gente vai no catolicismo, em que o Senhor me usou. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu não lembro. E ela relatando para mim esses dias, ela dizendo assim, minha filha, teve uma situação em que o Senhor te usou e a gente não sabia ainda, mas que todo mundo ficou impactado porque não foi algo natural. Eu não me lembro disso. E ela disse que as pessoas ficaram comentando, olha, sua filha, ela não vai crescer no catolicismo, ela tem um chamado diferente. Mas o que que foi isso? Alguma oração, orar em línguas? O que que ela não chegou a relatar Eu, para ti? eu não sei se foi um orar em línguas, mana, mas foi. Eu comecei a falar. Eu comecei a falar do reino naquela época que eu nem sabia que existia o reino. Olha que experiência. É interessante. Uma fala assim, uma forma diferente. E só que eu não me lembro, né? Ela se lembra, ela disse que ficou muito forte, foi muito forte aquilo que aconteceu. E a partir dali ela me deixou, né, seguir, porque eu dizia, mãe, eu não tenho vontade de seguir no catolicismo, eu sinto um chamado diferente. Porém, existia um vazio muito grande dentro de mim, muito grande, aquele vazio que só Cristo completa. Sim. E eu sentia assim, mana, um desejo de conhecer esse Cristo, porque esse vazio crescia cada vez mais, nada me satisfazia. E foi quando eu morava no interior, né, numa cidade daqui de Sergipe, e eu terminei meus estudos, meu ensino médio, migrei para a capital, porque eu precisava trabalhar, e o interior que a gente morava era uma cidade muito pacata. Qual é E o foi a nome da partir da cidade, irmã? Macambira, Macambira. Olha, interior do Macambira. Sergipe. O E reino já aí, chegou lá, tá? sério? Mas que bênção. Trabalhar divino do Senhor naquele lugar. E a tua mãe hoje? Minha mãe hoje está no reino comigo, para onde Glória a eu vou. Deus, aleluia, que bênção isso, irmã. Então, Mãe. e aí tu foste então, foi dali que tu partiste para se tipo uma libertação. Vou para uma denominação com a concordância da tua mãe que já tinha assim esse princípio de Deus muito intrínseco nela, né? E Sim, ali tu encontraste uma denominação onde te levou até o batismo, que era onde que tu estavas nos contando ali, a partir do batismo dentro da denominação. Como foi? Pode continuar, por favor. pois bem, como eu fazia parte da denominação, eu me batizei, mas chegou um tempo que ali não sustentava mais aquela alimentação, né? Então eu saí. Eu pedi a bênção ao pastor na época, e eu saí. E nessa mesma denominação congregava o presbítero Jenner, né? A esposa dele, Cristina, que hoje ela é minha cunhada. E eles ficaram na denominação por um período e depois eles saíram também. Primeiro Cristina saiu, ela também pediu a benção ao pastor e saiu. E o Gêner continuou na denominação. E ela orando, orando, porque Deus já tinha um plano perfeito, né? Para trazer eles para o reino. Mas tu saíste sem saber para onde que tu irias. Eu saí, eu só. Foram acontecendo coisas que eu sei que foram arranjos do Senhor, né? Sim, Pra eu e eu saí. Aconteceram coisas assim que me entristeceram na denominação, já mas era ali já era de. o sim. Sim, com É. certeza. E aí, quanto tempo tu ficaste sem frequentar de novo a igreja? Aí eu me afastei. Eu fui visitar outras denominações, mas não me encaixava. Nenhuma delas preenchia esse vazio que eu tinha, acho que desde a minha infância. Aí aconteceu que eu fui para São Paulo com a minha mãe, né? Passar um período de férias lá. E lá eu fui visitar também outras denominações. Eu fui em duas denominações. E eu falava para minha mãe, eu dizia, mãe, vai chegar um momento em que eu vou fazer parte de uma igreja e essa igreja vai me preencher. Que E lá em São bacana Paulo, isso, irmã. O Senhor já tinha colocado dentro do teu coração esse desejo, né? eu já nasci com o reino dentro de mim, eu Glória creio. a Deus.
E em uma dessas denominações, eu senti assim, eu disse, olha, parece que é aqui, parece. Eu me vi assim, muito acolhida e tinha assim, uns traços que parecia que era ali. Só que era em São Paulo, eu não morava em São Paulo, eu só estava passeando. Aí eu retornei com a minha mãe, e eu falei para ela, eu disse, mãe, eu sei que está chegando o dia de eu ir para essa igreja. E ela ficou temerosa porque ela achou que ia voltar para São Paulo para morar lá. Mas E ela aí, já morava comigo. mas aí em São Paulo, tu chegaste até a igreja do Senhor Jesus? Não, mana, eu nem sabia que existia, né? Isso foi lá em 2013, por aí. Eu vim para o Reino em 2019. Sim, aí tu Então, voltaste então para Sergipe e sim, e aí aí a como gente foi? retornou. Aí passou-se mais um tempo, né? E eu senti, eu disse, essa igreja vai chegar. E minha mãe dizia, mas como ela vai chegar? Se essa igreja que você gostou está lá em São Paulo. Eu disse, não, mãe, mas quando essa igreja, eu não vou atrás dessa igreja, ela vai vir atrás de mim. E eu sei que quando essa igreja chegar, o Senhor vai testificar em meu coração. E aí aconteceu, né, de eu encontrar com a irmã Cristina, depois de um tempinho já que a gente não se via. No ônibus, ela me convidou, ela disse, Ellen, tá tendo grupo familiar lá na minha casa. Eu nem sabia da Igreja do Senhor Jesus. Sim. Eu nem sabia do reino. E ela falou assim, Ellen, tá tendo grupo familiar lá na minha casa, porque você não vai? Acho que era na sexta-feira. E eu gostava muito dela, né? A gente se dava muito bem. E aí eu falei, eu vou então. Eu vou por consideração a você. Sim. Eu estava sem congresso mesmo. E aquilo ali, quando eu cheguei lá na sexta-feira, foi algo assim tão real. Quando iniciou assim a oração e veio o louvor, né? Eu não lembro qual foi o louvor, eu não lembro se foi no YouTube ou se foi ao vivo. Eu não lembro, eu só sei que foi o louvor, por mais que fosse algo assim diferente e lento, né? Mas assim, o Senhor testificou ali, Já no te louvor. mostrou no primeiro dia de participação do grupo familiar. Eu disse, mãe, é aqui. E era interessante porque era só um grupo familiar na casa dela, não tinha a estrutura que a gente estava acostumado. Mas a Sim. igreja é isso, né? Então, Tu, quando eu lem cheguei em casa, tu eu lembra que falei, ano mãe, foi é? isso, irmã? Foi em 2019. 2019. Acho que foi de 2019. E dali para cá, aí em março teve o encontro da gente aqui, né, na Bahia. Sim. Aí ela me convidou, eu fui, só dormi na hora da ministração. Eu dormi de joelhos. Eu lembro que quando terminou a ministração, alguém tocou no meu ombro e disse: levante, acorde, que acabou. As pessoas achavam que eu estava orando, mas eu estava dormindo, porque eu tinha trabalhado muito. Inclusive, eu trabalhava junto com Cristina, né? Na Sim. Good Bolo. E aí, eu só dormi no encontro. Mas, assim, eu me lembro que foi maravilhoso, apesar de tudo, do cansaço. E eu É, sei também que mas é espírito. eu ia dizer certamente que teu espírito recebeu, né? É, mas o sono, mano. Hoje eu tenho um entendimento que aquele sono não foi natural, Sim. né? Porque eu estava cansada, Cristina estava cansada na mesma situação e ela não dormiu, porque ela já tinha entendimento, né? Sim. E hoje eu não durmo mais nos encontros, porque eu já sei, né? A gente batalha naqueles momentos, né? É uma batalha espiritual ali. Com certeza. Espíritos de sono, né? Eles batem na gente para que a gente não receba, né? É, Irmã, e a partir dali, então, só para frente com Jesus, assim, participando dos eu, eventos. eu nasci ali, mano. Eu nasci no reino, minha vida iniciou no reino. Glória a Deus. E eu, se não fosse o reino, eu estava morta. O reino mudou minha vida, os materiais.
Glória a Deus. Quando a irmã Cristina falou para mim ler O Esposo de Modelação, eu estava passando por um momento muito difícil. E eu relutei, eu disse, eu não vou ler, eu não sou esposa. Eu tinha acabado de sair de um divórcio muito conturbado, de muita traição da parte do meu ex-marido. E eu dizia, para que eu vou ler esse livro se eu não sou esposa? E ela insistia, leia, mana, leia, porque Deus vai transformar a sua vida. Amém. E ali eu fui lendo aquele livro, irmã, meu Deus do céu, que livro é aquele? A igreja toda precisa ler esse livro. Ali é a base para a gente entender que a gente é esposa de Cristo. Todos nós, E eu sei que aquele... irmãos e irmãs, todos somos esposa de Cristo, né? Todos somos. E quando eu entendi isso, que eu era esposa de Cristo, que todas as coisas que eu ia fazer a partir dali era por Cristo, era pelo meu marido Cristo, a minha mente mudou, a minha mente renovou. Amém. E a partir dali eu comecei a comer o máximo que eu pude comer dos materiais. É claro que eu não li todos os materiais ainda da editora Vento Sul, mas eu me lembro que o Esposo em Modelação e o Cura Interior foram assim livros importantíssimos. Amém. E fizeram toda a diferença na minha vida. Eu quero chamar a atenção, irmã, assim, dos nossos telespectadores para ver assim como vem ao encontro do que o Senhor tem trazido para nós agora, né? De um propósito que a gente tem para cumprir, né? E que Deus não vai nos deixar sossegados naquele caminho que a gente está percorrendo se a gente não encontrar o propósito. E esse testemunho da irmã, ele vem exatamente ao encontro disso, mostrando que ela vinha numa trajetória, mas que no coração dela havia um desejo, e era o propósito de Deus. E é para a gente sentir assim, né, o poder que o Senhor tem. A gente só precisa mesmo é abrir o coração, né, irmã? E aí hoje tua família segue o Senhor no reino. Então, né, é uma batalha, né? A gente sabe que o Senhor, ele sabe o que faz. Ele tem o controle de tudo. E depois de um tempo, eu me casei com o irmão da Cristina. Mas o coração dele ainda reluta contra o reino, né? Amém. Tudo tem um tempo. Assim, eu sinto assim que Deus tem usado o nosso filho para amolecer o coração dele. Amém. Porque ele sabe que o reino não tem outro caminho, mana. Para a gente que recebeu essa iluminação, o reino é a nossa vida. E ele vê assim que se hoje eu sou uma esposa que tento ser submissa a ele, meu marido natural, é por causa do reino. Sim. Porque o velho homem, né, a velha Ellen, de maneira nenhuma se submeteria a ser submissa, né, a ser uma esposa submissa, uma esposa que baixa a cabeça, que compreende que agora é Cristo, né? Sim, na própria criação também do bebê de vocês, né, irmã? Toda a diferença faz, né? O reino presente ali é algo que, né, não temos palavras para colocar, assim, a forma como Deus com certeza vai fazer com o filho de vocês, né? E com certeza vai transformar também o casamento único num só pensamento, numa só vontade, né? Amém, mana. Essa é minha oração, né, para minha casa. Essa é minha busca, né, para que a nossa casa ela sirva ao Senhor, seja um ponto assim onde Jesus tenha liberdade de operar na vida das pessoas. Amém. Porque aqui tem um grupo familiar, mas é uma batalha muito grande, né? Mas eu sei que o Senhor tem o tempo certo para tudo, Amém. né? Com certeza. Irmã, então, hoje, assim, a tua vida é incomparavelmente melhor ao tempo em que tu não tinhas o Senhor ou que tu buscavas em uma denominação? Ai, mana, o reino não se compara. Quem recebeu esse convite e foi tocado pelo Senhor, né, para ouvir a trombeta do reino, não tem comparação, não tem outro lugar
O reino é a nossa vida. Eu falo direto, me tire de qualquer lugar, mas não me tire do reino. Amém. Eu clamo ao Senhor, Senhor, não me corte da videira. Eu não sei viver em outro lugar senão no reino. Que coisa boa, né, irmã? Que bênção ouvir isso assim. E peço a Deus te fortaleça e te dê cada vez mais capacidade para ser a esposa, para ser a irmã, a mãe, né? Irmã, faz as tuas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Desculpa aí pelo choro, mas Imagina. só quem teve a vida transformada por esse evangelho, irmã, a alegria que é. Meu choro não é de emoção ou de tristeza, é de alegria por saber que eu fui convidada, né, para ouvir um evangelho que me modifica, que nos modifica, que abate o nosso ego, porque é o que a gente precisa ouvir, né? Esses dias a gente revê na escola do reino o Senhor falando que o reino, as pessoas reclamam porque só é pregado tristeza, tem que se negar, que a gente não é nada, mas a nossa alma ela precisa ouvir isso todos os dias. Se a gente quiser as bodas, a gente precisa ouvir isso todos os dias, que a gente não é nada, que a gente é zero e que o velho homem já morreu. Então nós só precisamos continuar dia após dia batalhando pela fé. E é isso que eu deixo para aqueles que vão assistir esse programa. Batalhem pela fé, porque Jesus batalhou pela fé até o último momento que ele se entregou na cruz. E ele disse, eu já venci o mundo, então estou dentro de vocês e vocês também já venceram. Venceram a si mesmo, venceram o inferno, venceram a morte. E é isso que eu deixo para os irmãos, batalhem pela fé. Amém? Amém, Que Deus irmã abençoe. Ellen. Amém, irmã Ellen. Muito obrigada. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada vez mais. E que tu possas ser usada por Deus aí com dons e talentos segundo a vontade dele. Obrigada a todos os telespectadores também. Que Deus abençoe a cada um. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.